Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Esse é o de número 248. Eu sou o Tarcísio e do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi? Tudo bem, tudo tranquilo. Esse é um programa que se destina a dois tipos de pessoas. Pessoas que entendem pouco de informática, pessoas que entendem muito de informática. As pessoas que entendem pouco de informática mandam para nós dúvidas. E as pessoas que entendem muito de informática mandam para nós as respostas dessas dúvidas, se a gente obviamente não conseguiu responder, ou dicas muito interessantes, porque tem mil coisas interessantes na internet e na computação que podem ser compartilhadas entre todos os ouvintes. De qualquer forma, tanto os que entendem muito quanto os que entendem pouco podem se comunicar com o programa através do e-mail. O nosso endereço eletrônico é o info@redeeldorado.com.br. Repetindo. info@redeeldorado.com.br. Tomando os seguintes cuidados. Número 1. No assunto, além do assunto, que conste, por favor, Plug Eldorado. É a dica para que você seja reconhecido como um não spam. Até para padronizar, a gente fala assim, escreve assim, campo assunto, Plug Eldorado, aí põe um tracinho, e o teu assunto? E aí o seu assunto propriamente dito. Outra coisa, não coloque a dúvida no assunto. Ou seja, o assunto é simplesmente um título. Depois você coloca todas as informações no corpo do e-mail, inclusive seu nome e ou eventualmente pseudônimo, se você quiser manter a sua privacidade. Não precisa ser seu nome com RG ou coisa desse tipo, mas por favor coloque o nome e o pseudônimo no próprio corpo do e-mail, como muitos ouvintes já estão fazendo. E a terceira informação, a terceira dica é, por favor, não espere muita rapidez no programa, porque o programa vai ao ar uma vez por semana, então a gente tem esse delay de tempo, o programa, inclusive, vai ao ar várias vezes, né? Exato. Quando o Tarcísio cumprimentou vocês, falou olá, porque não sabia se era para falar boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia. Então vale todos. Vale né? todos. Vale todos. O programa vai ao ar, inclusive, domingo às 5 horas da manhã, né? Agora, Tarcísio, tem uma dica aqui do Oswaldo Silveira. Você se lembra que você comentou num programa passado o problema de pendrive pirata? Ah, sim, porque hoje em dia é muito comum você encontrar o mesmo pendrive, entre aspas, a palavra mesmo, entre aspas, por R$100 num lugar e por 15 em outro, tá? Então, por exemplo, você pega um pendrive de uma marca conhecida, Kingston, por exemplo, cuja capacidade seja de 2 GB, que eu acho que hoje em dia é o menorzinho que a Kingston tem, né? Você vai num lugar esse de 2 GB, numa loja dessas especializadas em artigos de informática, tal, num shopping, tá? Tem todo o lance também de que num shopping as coisas são um pouco mais caras, é óbvio, né? Mas de qualquer forma, você chega lá, tá custando R$90. Aí você vai num camelô, por exemplo, e acha esse mesmo Kingston por R$15. Só que o mesmo está entre aspas. Na realidade, esse que você achou no camelô provavelmente é um Kingston pirata. É uma imitação, é um Kingston falsificado. Até funciona. Funciona porque não existe, convenhamos lá, muito segredo hoje em dia na tecnologia de fabricar-se um pendrive. É basicamente o quê? Um chip de memória. Um flash memory, flash memory. Com um circuitozinho para poder provocar o seu reconhecimento num sistema operacional como o Windows, né? Ou mesmo como sistema que é usado lá nos Macintosh, que é o OS qualquer coisa. Pois bem, só que é claro que a durabilidade e a confiabilidade do armazenamento dos dados fica comprometida se você estiver adquirindo um pendrive falsificado. Aqui deixa inclusive explicar, tem muita gente que fala, ele pode danificar meu computador? Muito provavelmente não. Mas o que acaba acontecendo sobre durabilidade é o seguinte, imagine a fábrica de flash memory. Eles não fabricam o pendrive, fabricam o flash memory e depois vendem para quem vai fazer o pendrive. O controle de qualidade dessa fábrica, ele parte do seguinte pressuposto. Feito um lote, X% daquele lote é testado. Então eles testam, um por um, uma certa quantidade. Se o índice de rejeição ultrapassar um certo valor,
o lote inteiro é rejeitado. Sim, eles partem desse pressuposto que houve algum problema na fabricação daquele lote, então eles admitem que todo lote esteja rejeitado. Defeituoso, vamos dizer assim. Aí o fabricante do pirata, que vai? Pega o lote rejeitado e compra aquilo como sucata, né? Compra como sucata, compra aquele lote rejeitado como sucata. E o que acaba acontecendo? Fabrica os pendrive e, obviamente, eles vão ter um índice de mau funcionamento muito maior do que aquele lote que sofreu um controle de qualidade rigoroso. Por isso que pode durar muito menos, pode não funcionar direito, coisa desse tipo. O Oswaldo Silveira manda a seguinte dica: entrar no www.winajuda, seria win de window, ajuda, tudo junto, winajuda.ig.com.br, e no campo de pesquisa digitar pendrive pirata. Pendrive pirata. E aí vai aparecer uma matéria relacionada justamente a esse assunto, que é bom todo mundo se informar a respeito disso, né? Tarcísio, tem mais uma dúvida aqui da Miriam. Ela tem um Avast instalado no notebook dela, sempre acessa o site Google, porém ela está com uma dificuldade estranha. De repente não conseguiu mais acessar. Aparece: essa página não pode ser exibida, com uma mensagem de proteção da rede do Avast, que foi bloqueada por conter vírus. E aí? Quando o Avast encontra vírus no computador, ele manda para a quarentena, mas nesse caso nada é feito. Então, peraí, eu também não estou entendendo essa mensagem estranha. Como faço para desbloquear? Nunca mais posso acessar o Google? Não é esquisito ter um vírus no Google? É muito esquisito. É muito esquisito. Na realidade, o que deve estar acontecendo, veja, eu tô achando, não sei, você digita Google, www.google.com ou www.google.com.br para poder acessar o site do Google? Eu estou fazendo essa pergunta para você, Miriam, porque se você estiver digitando, é bem provável que você esteja digitando errado. Até porque no teu e-mail, você escreveu Google com um O só. Você escreveu G-O-G-L-E, Google, né? Não Google. Você escreveu com uma letra O apenas. O site do Google tem 2 letras O. Então, não é nada difícil, se você estiver digitando e digitando dessa forma errada, você está caindo realmente num site que aproveitou a semelhança da palavra Google com Goggle e criou ali na palavra Goggle justamente para pegar as pessoas que vamos dizer, que digitaram errado, e aproveitou e colocou ali algum script malicioso, alguma coisa que eventualmente pudesse trazer algum vírus para o seu computador. Tá? Então pode ser que seja isso, eu estou chutando. Se não for isso, torne a escrever para a gente, Miriam. Se não é simples, é só corrigir a digitação. Google tem 2 Os. Porque, veja bem, não foi um erro de digitação da Miriam, porque ela escreveu Google 3 vezes no e-mail e as 3 vezes ela escreveu com um O só. Exatamente. Então provavelmente ela acha que Google se escreve com um O só e ela caiu numa página de um hacker que está tentando aproveitando a semelhança da palavra Google com Google, né? Ele está aproveitando justamente para pegar as pessoas que digitam errado, às vezes até sem querer. Reinaldo Schaer. Mas eu acho, viu, Tarcísio, voltando aqui para o problema da Miriam, eu acho que você tem toda a razão, viu? Aliás, uma coisa que eu vou fazer saindo aqui do estúdio, eu vou entrar no computador. Eu também fiquei curioso. Eu tô louco para pegar um computador aí e vai fazer isso para ver se tem vírus no Google. No Google. Diz aqui o Reinaldo: formatei um monstro de note, de um notebook Compaq Presario C720BR. Depois de dias querendo pôr fogo nele, consegui terminar a instalação. Ele tinha o Vista e agora está com XP PEC 2. Só não consigo acessar a internet. É simples. Hoje em dia não quer dizer nada. Só envio dados, não recebo nenhum. Você tem alguma ideia? Então, peraí. Se ele envia dados via internet, então ele está com uma conexão ativa. Né? Existe uma conexão, quer dizer, fisicamente não há problema nenhum. Posso dar agora meu palpite? Você deu teu palpite no e-mail anterior. Então dê o seu palpite. O meu palpite é que ele deve ter um firewall, que deve ser o próprio firewall do Windows XP, que não está deixando passar, não está deixando entrar nada. Pode ser. É uma possibilidade. Tá? Ele teria que reconfigurar o firewall para que deixe entrar. Os dados ele deixa sair, mas não deixa entrar. É uma possibilidade. Qual possibilidade. Não sei, eu acho que... Eu sei que ele ficou dias querendo pôr fogo, tentou
formatar, formatou, reinstalou tudo, levou não sei quanto tempo para isso, estava com Vista, pôs o XP Pack 2, né? Quer dizer, o Service Pack 2. Pois é, e na hora que você fala que não está conseguindo acessar a internet, só envia dados, você está conseguindo acessar a internet. Só que você só está conseguindo fazer uploads. Você não está conseguindo receber nada da internet. Bom, faz uma primeira experiência. Desativa mesmo aquele chip. Fala, você está sem proteção. Desativa o firewall do Windows. E vê o que acontece. E tente verificar se ou então, se você tiver com o Windows XP, entra lá no painel de controle, configurações, procure lá o item de segurança e verifique o item referente a firewall. Entre no firewall do Windows e veja quais são as regras de restrição. De repente, ele está restringindo qualquer acesso, né, qualquer entrada de dados realmente via Internet Explorer ou qualquer outro navegador que eventualmente você esteja utilizando. Aí, no caso, é só modificar essa regra e, no lugar de proibir, permitir esse acesso. Né? Isso se for o caso de não ser um problema de configuração. Eu acredito que é mais um problema de configuração do sistema de redes do Windows. Tá? Não deve ser um problema físico, porque senão ele não conseguiria sequer enviar os dados, então está havendo a comunicação. O problema deve ser apenas da recepção desses dados que não está acontecendo. Às vezes é até um problema do próprio servidor, né? Não sei, isso precisaria dar uma checada em todas as possibilidades. De qualquer forma, uma delas é essa que o Pierluigi comentou do firewall. Dá uma checada no firewall do Windows, se por caso até desative momentaneamente para verificar se existe a possibilidade de você entrar na internet e trazer dados de lá sem o firewall conectado. Se isso acontecer, óbvio, matamos a charada. Aí é só uma questão de verificar qual é a regra no firewall que está sendo imposta que está impedindo a entrada de dados. Exatamente. Tem uma dica aqui do Angel, da Vila Buarque, da cidade de São Paulo, que é... Eu entrei nesse site, viu, Angel? É o www.startrekmovie.com. Esse Star Trek Movie é que, para quem não sabe, em maio desse ano, vai ser lançado mais um filme cujo tema está no mundo de Jornada das Estrelas. Jornada nas Estrelas teve aquela série clássica, na qual tinha o William Shatner, né, o Leonard Nimoy, que era o Capitão Kirk, o Sr. Spock. Uhum. Depois teve a Next Generation, com o Capitão Picard. Depois teve Deep Space Nine. Depois teve Star Trek, que é num período anterior à série clássica. E agora nesse filme, nesse próximo filme que vai ser lançado em maio, mostra dois jovenzinhos adolescentes que são justamente o James Tiberius Kirk e o Sr. Spock, o Spock, né? O meio vulcano. Spock tem outro nome? Não, Spock, só. Spock. Só os vulcanos só têm... Eles não têm sobrenome, né? Não tem sobrenome. Tá certo. É o Spock, filho de Sarek e Amanda. Amanda era terráquea e o Sarek era vulcano. Ele era um híbrido. Que nem os judeus bíblicos, né? Era tal filho de tanto. Exatamente. Não tinha sobrenome e tal, entendi. Agora, esse filme, esse site é muito interessante porque tem uma forma muito bonita de apresentar o site, quer dizer, uma interação muito interessante, e tem um trailer lá que é bastante interessante, que vale a pena dar uma olhadinha. Falar em coisas interessantes, tem aqui uma dica do Mauro, também muito interessante. Há alguns dias começou, e nessa altura do campeonato, vocês que estão nos ouvindo, também já terminou a primeira fase a segunda fase do exame vestibular da FUVEST, aqui em São Paulo, que é um dos maiores exames vestibulares, né, exames para ingresso à faculdade, a USP, no caso. E a outras faculdades, mas primordialmente a USP. E no manual da FUVEST desse último ano, foi impresso na capa um cubo mágico. O famoso cubo de Rubik. Cubo de Rubik, né? E o cubo mágico deu margem a muita gente acreditar que talvez um dos temas da FUVEST, tema da redação, por exemplo, pudesse estar relacionada com a capa, com o cubo mágico, né? Essas mensagens subliminares. Acho engraçado, acho muito engraçado o pessoal querer descobrir por antecipação
qual vai ser o tema Não dá, da redação. Não dá. Não só não dá, como é inútil. Não. Se o cara não sabe escrever, ele pode saber o tema. Não vai adiantar nada. Ele pode treinar aquele tema antes, depois chegar com a coisa mais ou menos, né, planejada ali para tentar minimizar os erros, mas tudo bem. De qualquer forma, o que eu acredito é que muita gente tenta adivinhar, né? Se acertar, fica famoso. Se errar, errou porque não dava para adivinhar, né? Afinal de contas. Mas de qualquer forma, o cubo mágico é aquele brinquedinho que, né, o Rubik Cube, né, o cubo de Rubik, é um brinquedinho que intriga muitas pessoas. E uma coisa interessante, não dá para montar aquele desgraçado na base de tentativas e erros, simplesmente. Fatores aleatórios. Não dá. Não dá. Tem um critério, tem um jeito de montar aquilo. Montar aquilo significa deixar todas as faces com a mesma cor, né? Quer dizer, cada face com uma única cor. Pois bem, e aqui o Mauro está nos enviando um link que dá, segundo ele, uma dica ou dicas para a solução do cubo mágico. How to solve a Rubik's Cube, né? Que está no site www.howtodothings.com. Quer dizer, como fazer as coisas.com. howtodothings.com. Agora, Tarcísio, você sabe que nós dois conhecemos um gênio. É um gênio oculto, mas é um gênio. É um gênio que não tem pretensão de ser gênio, mas na minha opinião é um dos raríssimos gênios que eu tive o prazer de conhecer na minha vida. Eu já conheci muitas pessoas inteligentes, uma delas está aqui do meu lado, que é o Tarcísio. Mas gênio mesmo é o Renato, que aliás já esteve aqui no programa participando uma vez. Você sabia que o Renato inventou uma linguagem algébrica para resolver o cubo de Rubik? É mesmo? Ele inventou uma linguagem algébrica, onde você determina quantas operações e quais operações lógicas você deve fazer para chegar na solução final. Que se o cara que consegue fazer um negócio desse, olha, eu vou te contar, eu tiro o chapéu, viu? Ele equacionou Equacionou o cubo, a solução do cubo. Equacionou a solução do cubo, é uma coisa assim impressionante. Tá certo. O que mais que a gente tem de interessante aí, Pierluigi? Dúvidas? Nossa, tem uma aqui monstruosa. Do Orfeu? É. Bom, ele manda, depois a gente lê com mais detalhes, mas ele manda parabéns primeiro para o Moacir, pelo trabalho que ele fez durante todo esse tempo, que é uma coisa assim, aproveitar que o programa 207 está corrompido, alguém já comentou isso no programa passado. Tá. E parabenizar pelo novo site, quer dizer, pelo novo aspecto do site www.intermatica.org, que ele diz que ficou chique no último. Chique no último. Como diz lá no... Então, obrigado pelo seu e-mail. A gente, em off, deu uma lida carinhosa em detalhes no seu e-mail, mas, obviamente, dada a extensão dele, a gente não pôde lê-lo totalmente, né, na íntegra aqui, para os nossos ouvintes. Mas muito obrigado aí pelas suas considerações aí, tá bom? Olha, tem duas dicas do Arnoldo Senkman. Uhum. Não, primeiro, desculpe. Tem duas dicas, mas também tem dúvidas. Tem dúvidas também. A primeira é uma sugestão. Diz ele que entrou pela primeira vez no site. Que site? No nosso. No www.intermatica.org, e não conseguia achar de jeito nenhum o endereço de contato com a gente. Depois de uns 10 minutos, ele teve a genial, entre aspas, ideia de digitar a palavra contato no buscador do site, e só assim que foi possível achar o e-mail de contato. Isso é proposital. É um filtro de QI, ou esqueceram de colocar uma barrinha superior no menu principal, palavrinha contato. Não, a gente não faz filtro de QI, senão a gente passaria. Inclusive até porque a gente não gostaria de filtrar nada, e claro que todas as pessoas que quiserem entrar em contato com a gente são bem-vindas. Foi esquecimento mesmo. Nós vamos conversar com o Jefferson, que aliás também já esteve aqui no programa, que é o nosso grande colaborador, para não dizer o grande mentor, né, da nova fase aí do site Intermática. A dúvida, ultimamente tenho baixado sem problemas diversos programas, mas depois de baixados e instalados, quando acesso o help desses programas, ele não consegue trazer as informações da web, o que resulta na famosa janela "a página não pode ser exibida". Diz aqui, veja anexo 1, infelizmente Arnoldo, a gente não acessa os anexos. Desconfio que isso seja causado por configurações existentes em ferramentas, opções de internet e do Internet Explorer.
mas depois de percorrê-lo não consegui identificar qual ou quais configurações estão causando o problema. Aí ele manda um outro anexo. Eu também não sei que configurações. Meu micro está pendurado numa rede local que possui servidor de e-mail e de internet com firewall e toda a parafernália usual. Então é provável que seja por aí. Na realidade, o que acontece é o seguinte: nesses helps dos programas, dos utilitários, o acesso à internet é solicitado pelo próprio programa utilitário. Ele não é solicitado pelo programa de navegação, propriamente dito. Então, o programa utilitário solicita a abertura de uma página que se localiza em algum servidor lá na internet, no caso a página de help daquele utilitário, e aí, sendo localizada essa página na internet, como ela é uma página, normalmente num formato de internet, uma página com extensão HTML, HTML, XML ou coisa parecida, pois bem, então o que acontece? O programa de navegação, à medida que essa página tenha sido localizada, ele se abre automaticamente para poder abrir aquela página e visualizar, né? Promover a visualização adequada. Bom, mas veja, de onde partiu a solicitação? Não partiu do navegador. Como, por exemplo, entrar num programa de navegação tipo Internet Explorer, digitar o endereço, e aí o programa de navegação vai enviar a solicitação para acesso àquele endereço. Não foi assim. A solicitação foi enviada por um programa provavelmente listado ou não listado como programa permitido para acessar a internet lá no seu firewall ou no firewall da sua empresa. Então é provável que as regras do firewall estejam impedindo esse acesso. Tá certo? Procure fazer o seguinte: na janela de help, normalmente, quando você quer o help online, também, além de você pedir essa ajuda online, existe um endereço. Um endereço que é o endereço da página na qual está o help. Procure anotar esse endereço e digitá-lo diretamente a partir do programa de navegação que você utiliza, do próprio Internet Explorer, por exemplo. Se você conseguir acessá-lo, é isso mesmo. Ou seja, o firewall não está permitindo o acesso quando solicitado pelo aplicativo, enquanto ele permite o acesso solicitado pelo usuário através do Internet Explorer, né? Aí é uma regra do firewall. A dica que ele dá para pagar essa resposta, ele paga com uma dica. Um capturador é um shareware de telas muito simples e muito bom. Facílimo de usar. Ele captura, inclusive, janelas maiores do que a tela, porque ele faz uma varredura automática vertical e horizontal. Olha que interessante. Esse é bom, esse é bom. Uma boa dica essa. Trata-se do Fast Stone Capture. Então você procura em www.faststone, tudo junto, seria pedra rápida. Pedra rápida, né? Fast Traduzindo ao pé da letra, é pedra rápida. Bólido. Bólido, né? Um meteorito, uma pedra rápida. .org e aí barra index.htm, isso é automático, tá certo? Então www.faststone.org. Provavelmente parando por aí você já chega lá. E dá um aqui que esse é um Mathcast Equation Editor, um editor de equações e expressões matemáticas avançadas ou básicas, freeware, excelente para quem não tem tempo nem paciência para aprender a linguagem LaTeX, editor de documentos científicos. O Mathcast gera a fórmula a partir da digitação linear da expressão, que é então convertida em uma pequena figura que pode ser colada em qualquer tipo de documento. Os professores e alunos de física, matemática ou ciências que não o conhecem certamente vão adorar. Deixa eu explicar rapidamente. Você vai escrever, por exemplo, a equação da força de atração gravitacional. Você escrever linearmente, escrever F igual a G vezes Mzão, vezes Mzinho, barra, vezes R elevado ao quadrado. Tá certo? O R e o elevado ao quadrado seria aquele sinal de maior ou menor, mas de um V invertido, 2.
Provavelmente, depois de você digitar isso, o que ele faz? Ele vai gerar uma coisa que é assim, F igual G, traço de fração, Mzinho em cima, R ao quadrado embaixo, tudo bonitinho, vai gerar uma figura de maneira É isso a poder... mesmo. No próprio editor de textos, o Word, já existem alguns aplicativos que trabalham de forma conjugada com o Word. Na realidade, como se fosse uma espécie de uma ferramenta a mais que um add-on acrescentado ao Word, né? Um botãozinho. Então, você pode digitar equações na forma com frações, com símbolos de integral, com potenciação, etc. E esse Mathcast já faz isso, criando as figurinhas para depois você levar ou para um editor de texto ou levar para a internet, né? Às vezes é interessante, você está querendo montar uma página que contém equações. E onde o cara encontra isso? www, bom, não tem. Não precisa. Não tem. Simplesmente Mathcast, ou seja, M-A-T-H-C-A-S-T, Mathcast.sourceforge, ou seja, S-O-U-R-C-E, aí emenda com a palavra forge, F-O-R-G, .net. Aí, não sei se precisa, mas /home.html. Maravilha. Tá? Mathcast.sourceforge. Depois de Vamos fazer. Vamos testar e fazer um infodrops que, inclusive, nós dois, como somos professores de física, nós vamos encontrar um excelente uso para esse Mathcast Equation Editor, né? É um editor de equações. Vale a pena, você que mexe com isso, baixar também. E agora vamos a um rápido intervalinho. Boa ideia. Vamos rapidamente ao intervalo. E dá tempo da gente digitar o Google. A gente vai aproveitar, testar se o Google existe e é uma página maliciosa. Na volta, se você estiver curioso, a gente responde para vocês se aquela nossa ideia era ou não válida. Se o Google é uma página maliciosa, se ela tenta instalar um vírus. Vamos botar vírus aqui nos computadores da rádio. Até já. Até já. Você ouve Plug Eldorado, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Enquanto o seu computador está ocioso, ao invés de ficar rodando alguns salva-telas muito bonitinho, mas absolutamente inútil, você poderia, ao invés disso, dar sua contribuição ao avanço científico. O projeto BOINC, da Universidade de Berkeley, se propõe a utilizar o tempo ocioso de milhares de computadores espalhados pelo mundo para processar dados que, de outra forma, ocupariam um único servidor por milhares de anos. Esse projeto pode se efetuar desde o processamento dos sinais de rádio recebidos pelo radiotelescópio de Arecibo, procurando algum pulso que indique origem artificial, até o estudo da estrutura tridimensional de proteínas. O grupo 7BR, fundado em 1999, está procurando mais voluntários para essa tarefa de contribuição ao avanço da ciência. Entre em contato com eles visitando o site 7br.org. Para acessar esse site, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de número 909. Pierluigi Piazzi e Tarcísio de Carvalho. Para Infodrops da Rede Eldorado. Infodrops na Eldorado. Se você utiliza o mesmo computador que outras pessoas, tanto na sua casa como no seu trabalho, é muito importante você aprender a criar pastas protegidas com senhas no Windows XP. Você quer evitar que seus documentos caiam em mãos erradas? Pois é, o Mauro Koch, ouvinte nosso aqui do Plug 700, nos mandou um link onde existe um tutorial que ensina exatamente como proteger os seus diretórios, quer dizer, as suas pastas, com senhas pessoais. O endereço para acessar esse tutorial é um pouco comprido, mas existe um link diretamente para essa página a partir do www.intermatica.org. Lá você clica em Infodrops e a seguir procura o Infodrop número 340. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado. Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa de hoje, o de número 248. E caso você não saiba, deve saber já, porque a gente fala isso toda hora, mas de repente tem algum ouvinte entrando agora, sintonizando agora e não sabe disso. O nosso e-mail é o info@redeeldorado.com.br e é para esse endereço que você deve enviar a sua dúvida, sua dica, sua sugestão sobre um site legal, por exemplo, que você encontrou aí pela internet e queira aí compartilhar com os demais ouvintes. Sempre, obviamente, associado ao tema informática, e lembrando que no campo assunto é importante colocar o nome do programa, Plug Eldorado, aqui da Rede Eldorado, mas escrever Plug Eldorado para que a gente não o confunda com um spammer, esses caras que ficam enviando e-mails de propaganda indesejada. Pierluigi, o que nós temos mais para hoje? Eu estou vendo que você está aí absorto, tentando organizar as coisas. Não, eu estou lendo aqui alguns e-mails que não tinha lido. Tem um que achei que tinha sido mandado por engano para nós, mas não. Ele foi mandado por Geraldo Nunes, o nosso colega aqui da Rede Eldorado, né? Sim. Mas ele depois enviou para a gente, porque tem um elogio a nós. Diz aqui, alguns dias atrás ouvi uma bela explicação no programa Plug Eldorado sobre o site www.google.com/transit. Transit. Uhum. É aquele que dá mais ou menos a ideia de qual é a situação do trânsito. E tem uma versão beta que, se não me engano, funciona em São Paulo e Belo Horizonte. É isso, Tarcísio? É. São Paulo e Belo Horizonte. Eu acho que é isso mesmo. São Paulo e Belo Horizonte. O professor Pierluigi comentou que esse site pode proporcionar um sensível melhor no trânsito de nossa cidade. Bom, realmente, ele acha que... Claro, que qualquer serviço que seja prestado, assim como o Geraldo Nunes presta, no sentido de dizer quais são as vias... Mas ele tem um helicóptero à disposição. Ele tem um helicóptero à disposição, Ele fala isso lá de cima. Mas esse tipo de serviço é fundamental para dizer onde tem complicação, onde não tem complicação no trânsito de São Paulo, porque ele lá de cima, no helicóptero, ele está vendo, por ali dá para escapar, por aqui não dá. E o motorista, pobre coitado, que vai escolher um caminho, ele não sabe, não dá para adivinhar qual é o caminho melhor. E é óbvio que se ele tiver a informação, ele vai escolher o caminho que está mais desimpedido e assim chegar mais rapidamente ao seu destino. E contribuir também para que o congestionamento diminua, porque com isso ele vai evitar de se juntar a tantas outras centenas de carros que estão ali entupindo uma determinada via, enquanto o outro ainda pode estar circulando livremente. Então, se você tiver essa informação pela internet, também, quer dizer, toda a informação nesse sentido é bem-vinda. E se o google.com/transit conseguir passar um pouco mais dessa informação, no site do Detran, lá da DSV, existe um serviço que mostra, que monitora, dá o resultado de uma monitoração que é feita nos principais corredores de circulação da cidade de São Paulo. Só que esse serviço é muito restrito, ele não chega a 10% de vias, a monitorar 10% das vias, ele não chega a isso. Inclusive, muitas vezes, quando você está passeando pela cidade de São Paulo, tem uns painéis que indicam o índice de congestionamento naquele momento, e eles indicam qual é o índice de vias, qual é a porcentagem de vias monitoradas naquele momento. Raramente chega a 10%. O normal é ter 8%, 7% das vias monitoradas. Então, esse site é óbvio que é extremamente útil, porque essas vias são justamente as artérias principais de São Paulo, corredores, norte e sul, marginais, etc. Então são vias importantes, é importante você saber como é que elas andam, mas não corresponde nem de longe à totalidade das vias. Não corresponde aos caminhos alternativos que você pode pegar. Tá, esse que é o grande problema. Tá certo? O problema não, seria a grande solução. É todo mundo ter um bom conhecimento de caminhos alternativos. Exato. E o que acontece, além de tudo, é que esse serviço ele é atualizado a cada meia hora, se não me engano. Então, se você tem o azar, em São Paulo o trânsito é muito dinâmico, um motoboy que cai ali na marginal, de repente em questão de minutos, 2, 3 minutos, ele pode causar um congestionamento de quilômetros. Então, se você, por exemplo, pega lá, olha no site, estava tudo verdinho, via desimpedida, e 5 minutos depois de você ter olhado, ter um acidente, infelizmente, dessa natureza, pronto, a via, você chega lá, já está tudo parado. Você fala, mas eu vi,
Pois é, o problema é essa atualização muito rápida, É a né? velocidade, exatamente. Esse que é. Então, esse... se você, quanto mais informações você tiver com relação à fluidez do trânsito na cidade de São Paulo, é óbvio que tão menor será a chance de você pegar um congestionamento e, obviamente, de contribuir para que o congestionamento aumente. Tarcísio, você comentou alguma coisa sobre um tal de Nitro PC? Sim. Alguns programas. O Washington Comentei. Luiz Barreto, ele diz o seguinte: sou um assíduo telespectador de assíduo ouvinte, né? Não perco nenhum programa seus, inclusive já obtive dos mesmos informações a respeito de explicações de dúvidas. Venho informar quanto ao Nitro PC, pois o mesmo não faz aquilo que promete fazer. E não é gratuito. Assinatura mensal é de R$19. Não é barato também, porque não é R$19 para você ter a licença de funcionamento, é para você ter uma assinatura mensal. Informo que instalei, ele faz a varredura do sistema, indica os erros, no momento em que faz a varredura, informa que corrigiu todos, mas quando você desliga o computador e torna a rodar, tudo aparece novamente. Então, o Washington Luiz Barreto desaconselha o tal do Nitro PC. Tá. Então nós vamos investigar mais isso, viu, Washington? Porque pode ser, não sei, não estou acusando, por isso nós vamos investigar mais, que esse software seja de natureza, vamos dizer assim, duvidosa, no sentido de que ele acusa falsos problemas e aí o cara paga, acha que esses problemas foram resolvidos, quando na realidade, se você rodar de novo, os mesmos problemas aparecem novamente. Agora, peraí, você fez a assinatura? Ele fez, só que desistiu. Ele fez a assinatura, é isso? Ele fez a assinatura. Tá. Não é gratuito, sim, por assinatura mensal, tá. Não sei o que, tá, ele faz uma varredura, porque assim, se você não fizer a assinatura, ele acusa os problemas, mas não elimina. Só que ele diz que aqui, ele informa que corrigiu todos os problemas. Tá. Então ele deve ter pago. Bom, provavelmente. Então, nesse caso, nós vamos dar uma checada. O problema é que a gente vai ter que pagar também para fazer isso, né? De qualquer forma, vamos ficar atentos em relação a esse detalhe, porque conforme eu mesmo informei há um certo tempo, existe um outro aplicativo, mas esse entra assim de forma invasiva no seu sistema. Quer dizer, de repente você acha que está pegando uma grande coisa, quando na realidade você está instalando um vândalo. Um vândalo não digo, mas um estelionatário no seu sistema, que é aquele Total Secure 2009. Era 2009 já em 2008, imagina, agora acho que já passaram para 2010. Esse tal de Total Secure 2009, se você já pegou um danado desse aí, na realidade ele é um programa que informa a existência de vírus e de programas maliciosos no seu computador extremamente nocivos, fazendo maior alarde a respeito disso. E a respeito de vírus ou programas maliciosos que outros antivírus não detectaram, mas ele detectou. E ele diz que precisa ser imediatamente removido do seu sistema. Na hora que você clica no botão remoção, ele fala, aí ele te remete a um site que você tem que pagar, porque ele fala, olha, nessa versão demonstração eu apenas detecto os problemas. Para poder removê-los, você tem que pagar. Aí o indivíduo cadeado é de graça, mas a chave custa uma fortuna. Exatamente. Aí você vai lá, pode até pagar, aí ele diz que removeu, depois que você pagou, e se você rodar de novo o tal do Total Secure, ele vai acusar os mesmos problemas. Sabe por quê? Porque esses problemas não existem. São problemas inventados por ele. Então, não sei se é o caso do Nitro PC, vou dar uma investigada, mas precisamos checar isso, né? E o pior, no caso do Nitro, não sei, o Nitro PC dá para desinstalar na boa, tá? E não fica nenhuma sequela. Esse Total Secure 2009, você tenta desinstalar, você não consegue. Ele é um malware mesmo. Ou seja, você precisa usar um anti-spyware para poder remover o Total Secure. Coisa que não é o caso do Nitro PC, que você simplesmente clica lá no botão desinstalar e ele desinstala e não te enche mais a paciência, né? Mas, de qualquer forma, nós vamos dar mais uma checada, até porque o link para esse Nitro PC eu encontrei num site idôneo, tá? Não era um site qualquer. Mas olha... Era um site idôneo, um site que remetia... O nosso site, o www.intermatica.org, é um site idôneo. Nós somos pessoas honestas.
Só que tem alguns infodrops, um ou outro, que apareceram no meio daqueles quase 1000 infodrops, que tinham coisas maliciosas, tanto é que a gente tirou depois. Depois tiramos, Depois que exato. fomos avisados. Quer dizer, não necessariamente o site idôneo é uma garantia de Mas idoneidade, sabe né? aqueles sites patrocinados do Google, por exemplo? Sim. Acho que foi lá que eu encontrei esse link para o Nitro PC. Bom, vamos ver, Né? vamos dar uma checada. Mas de qualquer forma, ou eu encontrei, ou algum ouvinte encontrou e me indicou, enfim. De qualquer forma, nós vamos dar uma checada com mais carinho, viu, Washington? Agora, deixa eu tentar lembrar o nome da nossa ouvinte anterior, aquela do Google. Você lembra do nome dela? Bom, ela sabe quem enfim, é. ela do Google com uma letra O apenas. Eu entrei na internet no www.google com 2 Gs, em um O só e 2 Gs. Em vez de ser 2 Os e um G, um O e 2 Gs. .com, e entrei num site de jogos de cassino. Então é isso. Então a digitação foi errada, realmente. Deve ter sido algo por aí. Jogos de cassino. Esses sites de jogos de cassino, de material pornográfico, de material de crackers, né? Normalmente são sites que contêm, sim, scripts maliciosos. Toma cuidado na hora de acessá-los. Tá? Se você perceber que está entrando num site desse tipo, pula fora rapidinho, porque você está expondo o seu computador, a segurança do seu computador, no sentido de permitir, eventualmente, que algum script malicioso nesses sites instale um cavalo de Troia, por exemplo, né, no seu computador. Tarcísio, temos aqui uma dúvida do Luiz Dutra, que se diz muito principiante em informática. Ele tem um programa de planilha eletrônica que é o Excel 2003. E diz o seguinte: eu queria enviar para um amigo, por e-mail, uma planilha de gastos domésticos que ele solicitou, de tal maneira que ela seja recebida com a respectiva grade e que possa ser editada. Agradeceria se pudesse dar o caminho passo a passo, pois eu não tenho muito conhecimento de informática. Bom, eu suponho que ele tenha montado a planilha, então, no Excel 2003. Sim. Então, ele salva essa planilha. Salva essa planilha. Vai criar um documento chamado alguma coisa. Gastosdomésticos.xls. XLS, que é a extensão do Excel. Aí você manda um e-mail para o seu amigo, só que na hora de mandar o e-mail, você manda no e-mail anexar um arquivo, que é esse gastosdoméstico.xls. O seu amigo vai receber. Só que, veja bem, ele tem que ter o Excel do outro lado. Ou pelo menos o programa que permite manipular planilhas eletrônicas do OpenOffice, né, que ele é capaz também de abrir planilhas do Excel. O OpenOffice é uma suíte de aplicativos virtualmente idêntica ao Microsoft Office. Quer dizer, ele é uma suíte de aplicativos que contém um editor de texto, similar ao Word da Microsoft, tem um editor de planilhas eletrônicas similar ao Excel, tem um programa para montar apresentações similar ao PowerPoint, um programa para gerenciar bancos de dados similar ao Access, né? Enfim, e detalhe... ele lê os arquivos, ele é compatível em termos de leitura e comunicação, obviamente, com os arquivos do Microsoft Word. Então, do Microsoft Office. O Microsoft Office. E é óbvio que ou um ou outro, mas o teu amigo vai ter que ter ou o Excel ou esse aplicativo Office, o BR Office, instalado. Então, veja bem, o Luiz Dutra, repetindo os passos. Você montou a planilha no Excel. Quando ela estiver lá bonitinha, você vai lá em arquivo, salvar como? Você dá um nome para elas, por exemplo, gastos domésticos. Sem acento, evite os acentos que isso causa problema. Gastos domésticos, ele vai gravar como gastosdoméstico.xls. Saiba, por favor, onde você gravou para achar depois. Tá certo? Aí o que você faz? Você manda um e-mail para o seu amigo, no e-mail você comanda a anexação de um arquivo, que vai ser esse gasto doméstico XLS, você vai ter que saber onde está para poder anexar, aí você manda, e seu amigo vai ler. Uma coisa relativamente simples, né? Tarcísio, recebemos parabéns pelo programa e por muita saúde em 2009 da Maria, que nos manda, e o Valdeci faz uma pergunta. Eu tenho em meu PC o antivírus da McAfee, que não pegava nada.
talvez não pegasse nada porque você não atualizasse a lista de bandidos, mas tudo bem. Fiz um teste com a AVG e logo ele achou um cavalo de Troia, logo de cara. O que vocês acham? Devo manter o AVG free? Se você confia no AVG e você o atualizar Isso é com importante. muita frequência, porque o segredo, Valdeci, está aí, não é que o AVG é melhor que o McAfee, que o McAfee é melhor que o Avast é melhor que o Norton, coisa desse tipo. Hoje em dia, eu diria até, Pierluigi, que qualquer um deles que esteja com, vamos dizer, um mês de atraso, vou nem por muito, um mês de atraso basta. Mas veja bem, não um mês de atraso no software. O software mês de pode atraso ser na até do ano atualização. anterior. O mês de atraso na atualização da lista de bandidos. Então, se eu tiver um mês de atraso de atualização, nenhum deles praticamente todos eles já se tornaram inúteis. Porque nesse um mês, estima-se que, outro dia eu li a respeito disso, aproximadamente entre 20 e 30 novos vírus, ou cavalos de Troia, ou malwares, ou variantes de vírus, são criados por dia. Quantos? Entre 20 e 30 por dia. Por dia. Por dia. Então, se você pega um mês, por exemplo, 30 vezes 30, são 900 vírus novos, que se você tiver um 10 mil programa... por ano. Se você tiver um programa desatualizado, você está suscetível ao ataque de 900 vírus diferentes, que esse seu programa não vai conseguir detectar. Tá? Então, nenhum desses programas antivírus serve para absolutamente nada, ou para muito pouca coisa, se por acaso você não o atualizar. Em um mês de atraso, você pode dizer que ele já é inócuo, ele não serve para nada. Tá? Então, o grande cuidado, a gente sempre insiste, não importa qual o antivírus que você possua, o mais importante é mantê-lo sempre atualizado, diariamente atualizado. Tá? Isso normalmente é feito de forma automática, através da internet, né, pelos grandes programas antivírus que tem aí no mercado, inclusive os gratuitos, como o AVG, o Avast, todos eles fazem isso automaticamente. E é claro, o McAfee, o Norton Antivírus, o famoso NAV, né, Norton Antivírus, todos eles fazem isso. A grande diferença entre um e outro é a máquina lógica que faz a varredura dos vírus. Tá? E alguns exigem mais recursos do seu computador do que outros. Então, por exemplo, o Norton Antivírus, a gente sempre recomenda para a pessoa, ele é um software antivírus altamente eficiente, só que ele é muito pesado para determinadas máquinas. Tá? Ele exige muitos recursos da máquina e muitas vezes torna a máquina e o processamento de textos, por exemplo, como do Word, muito lentos, se ele estiver trabalhando residente em memória. Tá? Então, o que a gente apenas recomenda é isso, que você adeque os seus antivírus ou o antivírus às capacidades da sua máquina. O AVG, por exemplo, é um excelente software, mas eu acho, por exemplo, que o Avast é mais leve que o AVG. Ele tende, o Avast, tornar a máquina menos lenta do que o AVG tende. Tá? Em relação ao McAfee, faz tempo que eu não o testo, mas ele era com certeza agora, mais leve do que o Norton. Agora, o Panda Antivírus é ótimo também, né? Eu estou usando, é pago, custa uns 30 e tantos dólares por ano, não é todo ano você tem que pagar. É muito bom, é o que eu estou usando agora. Tem muita gente que fala, e os gratuitos? Na realidade, o problema é o seguinte, por que eu tenho que usar um profissional? Por culpa de vocês. Porque vocês ouvintes obrigaram a gastar 30 reais por ano. 30 dólares por ano. Por quê? Porque vocês me mandam tantas dicas, tantas coisas que eu vou instalando no micro e vou testando. E às vezes acontece se eu não tiver o antivírus. Agora, um conselho que eu dou para todo mundo. Crie no seu uso do computador uma rotina de limpeza. O que é uma rotina de limpeza? Pelo menos uma vez por semana, você atualizar o teu antivírus, atualizar teu anti-spyware, ligar ir tomar o café da manhã. Depois, na hora do almoço, você liga outro e vai comer. Deixa algumas horas. E pelo menos uma vez por semana, não precisa ser no mesmo dia, mas você fazer uma varredura completa do seu computador, porque senão a coisa vai... outra coisa... Agora, falando em rapidez, viu, Tarcísio, eu lembrei de uma coisa. Você recebeu um e-mail meu com um anexo do e-Booster.
Recebi. Olha, gente, é um software pago, mas funciona de graça. Deixa eu explicar melhor. Mas eu acho que no Windows Vista ele tem problemas, não tem não? Porque eu testei no Windows Vista, ele deu Olha, incompatibilidade, né? Pelo menos na hora de instalar. No Windows XP, Acho que você tem que trabalhar no modo de compatibilidade no Windows Vista. No Windows Vista tem que trabalhar no modo compatibilidade. No Windows XP, o que é esse eBooster? O que eu fiz? Coloquei um pendrive, instalei o tal eBooster, basta entrar no Google e digitar eBooster, Booster, e aí você acha o dito cujo. E ele simplesmente, em vez de montar todo aquilo que sobra da memória RAM, colocar no HD, que demora para ler e escrever, o que sobra da memória RAM, ele faz um cache no próprio pendrive. Em vez de criar no disco rígido a memória virtual, ele cria no pendrive. Fica umas 5 ou 6 vezes mais rápido. Mas fica mesmo, porque o acesso ao pendrive, ainda mais se for USB 2, não, o USB 1 é meio lento ainda, mas o USB 2, nossa, é muitíssimo mais rápido. O USB 1 é muito lento. Né? Agora, você sabe que ele tem uma particularidade que eu não entendi até agora. Ele diz o seguinte: você pode usá-lo durante 2 horas. Bom, para começar, começa aí a mentira, porque usa durante 4. Durante 4 horas. E ele diz o seguinte: depois de 4 horas, ou você compra, ou ele para de funcionar. Só que quando você liga no dia seguinte, ele te dá de novo a chance, mais 4 horas. E eu duvido que alguém que seja normal, eu não sou normal, o Tarcísio não, mas alguma pessoa normal fique mais do que 4 horas na frente do computador, tá certo? Então pode ser usado. E aí se ele parar de funcionar, o que vai acontecer é que o computador vai ficar lento outra vez, porque ele vai passar a usar automaticamente o HD de novo. Ou se não, sabe o que você faz? Memória você virtual. desliga o micro, liga de novo e tem mais 4 horas à disposição. Então, não... Agora, o que eu ia dizer aquela hora, Pierluigi, é o seguinte, ainda em relação ao tema vírus, né, que a gente estava comentando, qual o melhor antivírus e tudo mais. Além de manter os antivírus atualizados, não importa qual aquele que você use, uma boa coisa que você pode fazer também, e pouca gente usa esse recurso, que o próprio Windows XP e o Windows Vista tem, é de criar pontos de restauração. Tá? Se você for no painel de controle do Windows, no item segurança, se não me engano, você encontra lá a possibilidade de criar agora, nesse momento, um ponto de restauração. O que é criar um ponto de restauração? É fazer o Windows copiar todas as informações referentes à configuração, fazer uma cópia do registro do Windows e das situações dos programas e dos arquivos de sistema naquele momento. Ele cria uma cópia de tudo isso numa pasta específica. Tá? Para que você faz isso? Por exemplo, seu computador neste momento está funcionando bala, às mil maravilhas. Você sabe nesse momento que ele não tem vírus, ele está funcionando legal, mas você sabe também que isso não é uma coisa eterna. Pode perfeitamente amanhã acontecer de você instalar um software maldito, daqueles que bagunçam todo o seu sistema, e mesmo depois que você desinstala esse software, o computador nunca mais volta a ser o mesmo. Veja bem, não é necessariamente um software mal intencionado, pode ser um software mal programado. Exatamente. Ou então um vírus, de repente, que entra, bagunça lá teu sistema. Pois é, se você tiver criado um ponto de restauração anterior a essa bagunça, vamos dizer assim, você tem sempre a chance de retornar o seu sistema àquele ponto de restauração. Aí tudo que foi feito no computador a partir daquele ponto de restauração será ignorado pelo sistema, inclusive invasão de vírus, etc. E o computador voltará a funcionar daquele jeito. É uma espécie de apertar a tecla rewind, né? Quer dizer, você retorna no tempo e fala, lá estava bom, deixa eu voltar daquele ponto e começar tudo de novo. Tem gente nesse momento pensando, será que dá para fazer um ponto de restauração na minha vida? Isso seria Quando ótimo, as coisas né? começarem a dar errado, eu volto ali tudo. você detecta que ponto que as coisas começaram a dar errado e você criar ponto de restauração, né? Você volta lá, né? Aí tenta tudo de novo, isso seria muito bom, né? Então, lembre-se desse recurso do Windows e adquira o hábito de criar pontos de restauração, tá? No Windows Vista, por exemplo, vocês já devem ter passado, quem é usuário do Windows Vista, já deve ter passado pelas situações em que o Windows Vista se atualiza automaticamente. Ele baixa automaticamente atualizações que foram colocadas pela própria Microsoft como, às vezes, correções e tudo mais. E muitas vezes algumas dessas atualizações pioram a performance do sistema.
por algum motivo, eram atualizações que não deviam ser feitas, mas a Microsoft fez. Agora, o que o Windows Vista faz? Antes de aplicar essas atualizações, ele cria sozinho um ponto de restauração. Para quê? Porque se você achar que essas atualizações não foram adequadas, você pode retornar ao ponto de atualização, de restauração, antes das atualizações terem sido realizadas efetivamente. Ou seja, tudo se passa como se nada tivesse se passado. Não deu certo, apaga tudo, vamos voltar no ponto de restauração programado. Tá certo, mas isso é uma maravilha. Tarcísio, nós temos algumas dúvidas que infelizmente não vai dar tempo da gente ler agora, mas vai ler no próximo programa. E eu queria só passar uma dica aqui do Marcelo Brandino. É uma dica de um software que você pode encontrar no Baixa Aqui, baixaqui.ig.com.br/download, e o software chama Format Factory.htm. Format Factory, onde você converte tudo em tudo, vídeo, áudio, imagens, etc. Excelente dica. Vamos testar e se realmente for uma ótima dica, a gente vai transformá-la em infodrop. Aguarde. E agora nós vamos encerrar esse programa número 248 e a grande informação, a grande notícia é que no próximo será o programa número 249. Quase 250, ainda não, mas vai chegar lá. 249. Se Deus quiser. Obrigado a todos, obrigado por mais essa hora de companhia e convidamos a todos a participarem do próximo, do de número 250. Até logo a todos, até logo, Pierluigi. Não, 249 e depois 250. Todos os próximos, então. Tchau, tchau. Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.